Na igreja nós estudamos, né? Tem as lições que nós estudamos todo domingo e dentre vários temas já vimos Apocalipse. Mas eu acho interessante esse casamento que tem com o livro de Daniel, né? O livro de Apocalipse e Daniel. Eu não imaginava que eles podiam andar tão juntos como eu cheguei a ver. Eu nunca imaginei. Eu achei um presente de Deus para mim mesma. Eu não tenho dúvida que foi um presente de Deus na minha vida. E eu estava muito ansiosa e com muita vontade de estudar o Apocalipse. Estava muito empolgada para essa nova temporada. Já estava ligada em todos o aplicativo, todo o material que a Novo Tempo havia disponibilizado. Eu já estava por dentro já, esperando como espectadora, pronta para dia 11, às 2 horas da tarde, tá assistindo Novo Tempo. Como espectadora. E hoje eu tô como participante. Quando o pastor começa a falar, eu controlo até minha respiração para não perder um momento do que ele fala. Porque vai formando dentro de mim aquilo que eu preciso ter de conhecimento. Então eu evito qualquer coisa para não perder uma explicação, para não perder a linha de raciocínio. E por que isso? Porque eu já ouvi tanta coisa em tanto lugar. Eu já fui ministrada tantas vezes em tantos lugares. Porque fazer um hiato só para poder finalizar a resposta. Quando eu percebi que vida com Deus era busca incessante de conhecimento e onde eu frequentava não se pregava, não se ensinava, todos os seminários, congressos que existem por esse país, eu participei, quase todos. Tem DVD, eu vou dizer assim, teve 10 congressos e 9 DVD eu apareço em todas as filmagens, eu estou na fila do gargarejo, eu estou assim, sedenta de conhecimento. Porque é difícil para a gente que não veio de berço cristão pegar a Bíblia e ler e entender. Olha, tudo bem, você ora, você pede para o Espírito Santo te trazer revelação da palavra, mas não é assim. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Ao longo desta temporada, a partir aqui do Cevisa, em São Paulo, estamos estudando o livro do Apocalipse. Chegamos hoje ao capítulo 10, a uma visão onde João recebe a ordem de comer um livrinho que estava na mão do anjo. O que tudo isso significa? Pois bem, hoje vamos compreender mais a respeito desse capítulo 10. A cada semana temos conhecido um pouco melhor os nossos convidados. E hoje eu queria falar um pouquinho mais com a Graziele, ela que vem lá de Valinhos, uma cidade aqui de São Paulo mesmo. É isso mesmo? Isso. Graziele, na sua família são quantos membros tem a sua família? São 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Qual é o nome deles? O do meu irmão é Wellington, do meu pai Osmar e da minha mãe Helenice. Tá com saudade deles? É? Mas que bom. Manda um abraço para eles então, Um abraço para eles. Deus possa abençoar muito eles, como tem me abençoado também. Que bom. Você disse para nós que trabalha com o quê? Eu vou estar estudando? Não, eu sou estudante de nutrição. Tá fazendo nutrição? Isso. Ok. Tá gostando do curso? Muito. É? Tá aprendendo a cuidar-se bem? Com certeza. Você sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Sim. E temos que cuidar, não podemos ingerir nada que faça mal,
Usar só o que é benéfico, com moderação, né? Com certeza. E aqui no serviço tem sido uma bênção nesse sentido, né? Com certeza, tem ajudado muito. Mas que bom. Seja bem-vindo. E o estudo do Apocalipse, está gostando? Muito. É? Muito. Tá ficando muita dúvida ou não? Não, graças a Deus está ficando tudo bem claro. É? Então tá bom. Vamos então, abra sua Bíblia então em Apocalipse 10. Hoje nós vamos estudar um capítulo muito interessante que por vezes é ignorado por muitas pessoas. Nós vamos estudar hoje a respeito de um livrinho. Esse livrinho, ele está na mão de um anjo. Então, é João e o livrinho aberto. Chegamos à lição de número 7. E aqui nós temos um hábito de nunca começarmos o estudo da Bíblia sem antes fazermos uma oração. Quero convidar você também que assiste em casa para participar desta oração. Pai querido, vamos mais uma vez começar o estudo do Apocalipse e precisamos da iluminação do Teu Espírito para a compreensão dos temas. Ajuda-nos que ao compreendermos esses assuntos, possamos tomar uma posição firme ao Teu lado e buscar cada vez mais praticar a Tua vontade. Dai-nos a Tua bênção, a Tua graça e o Teu perdão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Apocalipse capítulo 10 traz uma história interessante. E eu queria convidar você a começarmos lendo o primeiro verso. Apocalipse 10, verso 1. Assim diz o Apocalipse. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. A pergunta é, quem é esse anjo forte que desce do céu? Quem? Gabriel? Será que é Gabriel? Quem é esse anjo forte? Você está lembrado que nós já dissemos aqui, que para entendermos o que o Apocalipse está dizendo, temos que buscar na própria Bíblia os paralelos, as referências. Está lembrado do arco-íris? Aonde nós estudamos o arco-íris no Apocalipse? Capítulo 4. Está lembrado de Deus sentado no trono e o arco-íris ao redor do trono? Então, a visão do arco-íris nos remete ao trono de Deus. Agora, está lembrado também que no Apocalipse nós já estudamos um personagem com o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo? No capítulo 1, uma aplicação feita a Cristo. Está lembrado da primeira visão que João teve de Jesus? Vá lá para Apocalipse capítulo 1, olha comigo a partir do verso 13. Apocalipse 1, verso 13. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. Verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante a quê? A bronze polido. Olha o verso 16, na última parte. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora olha para Apocalipse 10, 1. Você não acha que estamos falando aqui do mesmo ser? O rosto brilhando como o sol, as pernas comparadas com colunas de fogo brilhando como bronze. Então nós chegamos à conclusão de que esse anjo aqui é o próprio Cristo. Aí você pergunta, mas Jesus é anjo? Foi essa a minha dúvida, que você disse Gabriel, anjo forte. Gabriel. Você pode falar aqui no microfone então, Sandra, senão ninguém vai te ouvir em casa. Eu referi Gabriel exatamente por isso, porque é a primeira vez que eu vejo Jesus sendo chamado de anjo. De anjo. E o anjo forte é... De essa anjo foi a dúvida, né? foi essa a dúvida. Ok. A primeira vez que eu vejo Jesus sendo tratado por anjo. Anjo. Dá uma olhadinha no livro de Judas. Volta aí, está antes de Apocalipse. Judas é o primeiro livro antes do Apocalipse. Olha Judas só tem um capítulo. Olha para o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Quem é Miguel na Bíblia? É Cristo. E aqui ele é chamado de arcanjo. O que é o arcanjo?
é o primeiro dos anjos, é o chefe dos anjos. Então, Cristo é comparado ao arcanjo Miguel, como chefe dos anjos. E agora no capítulo 10, ele é um poderoso anjo, é o mesmo arcanjo. Então, Cristo na Bíblia, ele vai assumir vários títulos, por exemplo, como Cordeiro, como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Jessé, como o primogênito dos mortos, a testemunha fiel e verdadeira. Então, são vários títulos aplicados a Cristo. E cada um deles fala no aspecto do ministério de Cristo, do trabalho de Cristo. Aqui ele é comparado a um forte anjo. Se você comparar com Judas 9, você chega à conclusão de que ele não é apenas um anjo, ele é o arcanjo, ele é o primeiro dos anjos. No sentido de que ele comanda a hoste celestial. Não que ele seja uma criatura criada, porque ele é Deus. Então, Cristo aqui, ele tem em sua mão o quê? Voltamos para Apocalipse 10. Ele tem em sua mão, foi dito já aqui no verso? É o verso 2. Esse anjo, que é o próprio Cristo, diz o verso 2, tinha na mão um livrinho aberto. E ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verso 3. E bradou com grande voz, e deferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Agora Cristo é apresentado no verso 2 como tendo um livrinho aberto em sua mão. Que livrinho é esse? Como nós podemos identificar esse livro que está aberto na mão do anjo? Uma pista vai estar lá no livro de Daniel. Daniel 12, 4. Aqui é Gabriel quem está falando com Daniel. Aí a ordem é dita assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e faz o quê? Sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando Daniel escreve o seu livro, o anjo ordena para ele: Daniel, sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel foi um livro selado até o tempo do fim. De todos os livros da Bíblia, são 66, o único livro que foi ordenado que ele fosse selado foi o de Daniel. Agora, quando chegamos em Apocalipse 10, Cristo tem em suas mãos um livro aberto. Nós cremos de que esse livro aberto seja o livro de Daniel. Por que ele está aberto agora? Porque Cristo está abrindo o conhecimento do livro, porque chegou o momento de ser revelado agora esse conhecimento. Mas quando chegaria esse momento? Nos dias de João? Dê uma olhadinha no versículo 4, Apocalipse 10, 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então imagina a cena: Cristo tem o livro de Daniel aberto agora, e quando os trovões anunciam o conteúdo do livro, João ia escrever, e então Cristo diz para ele: não escreva, ainda não. Olha agora o versículo 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então, ou seja, não escreva, porque o conhecimento do livro de Daniel não é para o seu tempo, João, mas já não haverá demora. Quando chegar o tempo do fim, esse conhecimento será revelado. Nos dias de João, não havia chegado ainda o tempo do fim. Quando o tempo do fim chegasse, esse conhecimento seria revelado. Mas a visão continua. Olha o que diz o verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra.
Agora um anjo ordena, uma voz ordena para João, vai até Cristo e pega o livrinho que está na mão dele. João foi até Cristo e pegou o livrinho, que nós cremos ser o livro de Daniel. E quando ele tomou esse livro, ele recebeu uma ordem. Olha o que diz o verso 9 e 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então me falou. O próprio Cristo fala com ele. Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Interessante. Então, Apocalipse 10 é a experiência do livrinho doce e amargo. Quando João come esse livro, ele era doce na boca. Quando chegou no estômago, se tornou amargo. O que essa profecia quer dizer? O que representa essa profecia? Partindo da ideia que esse livrinho na mão do anjo é o livro de Daniel, porque é o único livro da Bíblia que foi selado, e agora ele está sendo aberto, e é dito para João que ainda não escreva, porque no tempo do fim é que ele será compreendido. Um homem chamado Guilherme Miller, que era um fazendeiro da Igreja Batista, lá nos Estados Unidos, ele dedicou vários anos de sua vida ao estudo da Bíblia. E esse fazendeiro, chamado Guilherme Miller, tinha uma apreciação especial pelas profecias de Daniel. Um dia, ele se deparou com o texto de Daniel 8,14. Daniel 8,14 tem a maior profecia de tempo da Bíblia. A gente pode ler. Vamos lá para Daniel de novo? Então, Daniel 8,14 diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse batista, Guilherme Miller, leu esse texto, Daniel 8,14, e ele não entendeu muita coisa, mas ele começou a pesquisar a Bíblia para compreender o significado de Daniel 8,14. Aqui diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Então Miller começou a estudar o tema do santuário. E ele encontrou em Êxodo 25, verso 8, uma ordem de Deus para que Moisés construísse o santuário. Êxodo 25, 8 diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus foi dando todas as orientações para que o povo de Israel construísse o santuário. E o santuário foi construído. Qual era a finalidade do santuário? Era ser um evangelho em símbolos para o povo de Israel. O plano da salvação para as pessoas que viviam ou viveram no Antigo Testamento centralizava-se no santuário. Era assim que eles aprendiam como a pessoa poderia ser salva. E qual era a metodologia do santuário para ensinar a salvação? Funcionava assim: quando uma pessoa pecava, ela trazia uma oferta, um animal, até o santuário. A depender do pecado, havia animais diferentes. Para cada tipo de pecado, havia um animal diferente. Mas o animal mais comum era um cordeiro. Então, quando alguém pecava, trazia o seu animal até o santuário. Lá, ele procurava pelo sacerdote. E na presença do sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do animal que ele havia trazido e ele confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado dele passava para o animal. Agora ele pegava um cutelo, uma faca, e ele matava o animal. Então, o salário do pecado é a morte. Ele tinha que morrer porque ele pecou. Mas para que ele não morresse, alguém tinha que morrer. Então, o animal que ele matava era um tipo de quem? De Cristo, que um dia viria morrer no lugar dele. Agora, o sacerdote pegava o sangue desse animal e entrava dentro do santuário. Ele ia no primeiro compartimento, que nós chamamos de lugar santo. O santuário tinha 2 compartimentos. Antes do véu, lugar santo. Depois do véu, lugar santíssimo. E Miller estava estudando isso, entendendo essas coisas,
para entender Daniel 8,14. Então o sacerdote no santo pegava um pouco daquele sangue que o pecador matara lá no pátio e molhava os chifres de altar de incenso e aspergia um pouco desse sangue na cortina. Então o pecado saíra do pecador para o animal e mediante o sangue ia para o santuário. O pecador ia embora, ele estava perdoado, mas o registro do seu pecado ficava no santuário. Aí, uma vez por ano, esse santuário tinha que passar por uma purificação, porque os pecados eram acumulados no santuário. Então, nesse dia, que era um dia por ano, entrava em cena o sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa do povo de Israel. Então tinha uma data certa para ele entrar no santuário e ir no segundo compartimento. Era o 10º dia do 7º mês. Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote ia ao lugar santíssimo e fazia a purificação pelos pecados. E quando terminava essa cerimônia, os pecados de todo aquele ano do povo de Israel estavam perdoados. Esse dia era chamado o dia da expiação ou dia da purificação, porque nele o santuário era purificado. Agora volta para Miller, Daniel 8,14. Quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Aí Miller chegou à seguinte conclusão: a purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel. Então, ele deve simbolizar o julgamento final da espécie humana. Isso foi o que Miller concluiu, bem como outras pessoas da sua época. Então, Miller pensou assim: se eu descobrir aonde se localiza na história a profecia das 2.300 tardes e manhãs, eu descobrirei quando Jesus voltará à terra, porque o juízo virá quando Cristo voltar à terra. Então Miller agora precisava fazer os cálculos, e ele então começou a calcular para saber quando é que Jesus voltaria. Nós iremos para o intervalo, e assim que voltarmos, iremos compreender em que data Miller começou a contar o período e aonde ele chegou. Então nós entenderemos essa experiência doce e amarga do livrinho que João comeu. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e nós temos um presente para oferecer para você. Se você desejar receber uma revista com todos os temas que estamos estudando aqui no programa, você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessar o nosso site na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. E eu tenho inclusive uma novidade para você. Se você deseja aprofundar-se no tema de Apocalipse, as igrejas adventistas no domingo à noite estão realizando uma classe de estudos sobre o livro do Apocalipse. Entra no site encontreumaigreja.com.br e descubra uma igreja mais perto da sua casa. No domingo à noite, faça-nos uma visita e lá você vai aprender um pouquinho mais a respeito dos temas que estamos aprendendo aqui no programa. No primeiro bloco, nós terminamos falando sobre Guilherme Miller e que ele então chegou a Daniel 8,14 e ele descobriu e ele pensou que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E então temos que ver agora como é que ele chegou aos seus cálculos. Antes, Santero? Queria saber se Miller foi o fundador da Igreja Adventista. Se Miller foi o fundador da Igreja Adventista. Miller fez parte de um movimento que chamou-se depois Millerismo, ou Milleritas, aqueles que concordaram com a ideia dele. E deste movimento millerita, nós tivemos 3 desdobramentos. Um deles irá fundar a Igreja Adventista. Nós iremos ver mais detalhes daqui a pouquinho sobre esse tema.
Como Miller começou a estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Se ele pensava que no final desse período profético o santuário seria purificado e na visão dele era a volta de Cristo, ele precisava apenas localizar a data inicial. Porque se ele acha a data inicial, ele soma 2.300 anos. E ele encontrou o evento que marca o início do período em Daniel capítulo 9. Olha para os versículos 24 e 25. Daniel 9, 24 e 25. O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que é que Miller descobriu aqui? Primeiro, um ponto inicial. Qual seria esse ponto inicial? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, a data inicial do período profético é esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Mas no verso 24, o anjo disse para ele que seriam dados ao povo de Daniel, os judeus, 70 semanas de oportunidades. Se nós aplicarmos aqui o princípio dia-ano, as 2.300 tardes e manhãs se transformam em 2.300 anos, porque uma tarde e uma manhã é um dia na Bíblia. Não é assim que está lá no Gênesis? Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. E 70 semanas, você tem que multiplicar 70 vezes 7 dias. 490 dias. Em profecia, 490 anos. Então, do período maior de 2.300 anos para que o santuário fosse purificado, 490 anos ou 70 semanas eram destinadas apenas ao povo judeu. O texto de Daniel 9, 24 diz que eles deveriam fazer 6 coisas. Caso não fizessem, eles perderiam o privilégio de nação escolhida. Aí Miller começou a fazer as contas. E a profecia diz assim: 7 semanas e 62 semanas até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido na profecia? Quem é esse príncipe? É Cristo. E quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? No batismo dele. Então, se nós saímos do decreto para restaurar Jerusalém, e Miller chegou à data de 457 antes de Cristo, então aqui saiu a ordem de Artaxerxes, rei da Pérsia, para restaurar e edificar Jerusalém, e viajarmos 69 semanas, 7 mais 62, nós chegaremos ao ano 27. No ano 27, Jesus Cristo se batiza e é ungido pelo Espírito Santo. Exatamente como o anjo disse para Daniel. Agora leia mais um verso comigo em Daniel 9, verso 27. Ele quem? O príncipe, o ungido, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. Veja, olha para o gráfico. Nós estamos no ano 27. Se nós somarmos mais 1 semana, nós vamos até que ano? 34. Porque é 27 mais 7. 34. Então, o Messias, Cristo, faria aliança com os judeus ainda por mais 1 semana. No ano 27 ele se batiza e a aliança vai até o ano 34. Ou seja, se nós percorremos 7 semanas, 62 semanas e mais 1 semana, inteiramos as 70 semanas. Então, o período de graça para o povo judeu foi até o ano 34.
O que é que aconteceu no ano 34, que deu fim às 70 semanas e a oportunidade de salvação ou de graça para a nação judaica? O diácono Estevão foi apedrejado. É o que está lá em Atos capítulo 7. Quando Estevão é apedrejado, termina ali as 70 semanas. E a partir do ano 34, o ano do apedrejamento de Estevão, o povo de Deus não é mais a nação de Israel, mas agora todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal. E o povo de Israel tem salvação? Tem. Como indivíduos eles têm salvação, mas deixaram de ser o povo de Deus porque eles rejeitaram ao Messias quando eles apedrejaram Estevão, que fez para eles um último sermão. Inclusive o sermão que Estevão faz em Atos 7 poderia ser bem intitulado O Último Apelo à Nação Judaica. Agora continue lendo o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como que o Messias, Cristo, deu fim ao sistema de sacrifícios do antigo Israel, do santuário? Ele próprio morreu sobre a cruz. E quando é que ele morreria, segundo a profecia de Daniel? Na metade da última semana. Se ele se batizou no ano 27 e esta semana vai até o ano 34, que ano é a metade dessa semana? É o ano 31. E ano 31 é justamente o ano da morte de Cristo. Então, por 3 anos e meio, ele mesmo pregou para os judeus. Nos outros 3 anos e meio, os discípulos pregaram, mas finalmente os judeus rejeitaram o Messias. E no ano 34, terminou o período de graça para os judeus como nação. Deixaram de ser o povo escolhido de Deus. Agora precisamos apenas fazer uma conta. Se o período maior é 2.300 anos, e nós até o ano 34 percorremos 490, ainda faltam para a purificação do santuário 1.810. Se nós estamos no ano 34 e viajarmos mais 1.810 anos, nós chegaremos ao ano de 1844. Aí o que Guilherme Miller e os seus amigos fizeram? Eles começaram a estudar para saber, no ano de 1844, qual era o dia da expiação. Porque lá em Israel era um dia fixo, o 10º dia do 7º mês. Aí eles começaram a comparar o nosso calendário, que é o gregoriano, com o calendário dos judeus. E eles descobriram que o dia da expiação dos judeus, em 1844, caiu no dia 22 do mês de outubro. Ou seja, eles descobriram, pensavam eles, a data da volta de Jesus. Você entende por que é que esse livro na mão de Cristo é o livro de Daniel? Porque ele está falando dessa profecia. E você entende agora por que essa mensagem, ou este livro, era doce na boca de João? Porque, aparentemente, eles haviam descoberto o dia da volta de Jesus. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, Jesus não deixou claro de que a respeito do dia e hora ninguém sabe? Será que eles não conheciam esse verso? Eles conheciam, mas quando alguém os confrontava com esse verso, eles respondiam assim, ok, Jesus disse que ele não sabe o dia. Jesus é Deus? Sim. Deus é onisciente? Sim. Então ele sabe. Se ele sabia, nós também podemos saber. Então ele revelou na profecia. Então a purificação do santuário é a volta de Cristo. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs termina no dia 22 de outubro de 1844. Então nós estamos vivendo a 6ª trombeta, que aconteceu em 1840. E foi mais ou menos o ano que eles começaram a descobrir estas coisas. Então, de 40, 42 até 44, foi um verdadeiro reavivamento espiritual, principalmente nos Estados Unidos. Milhares de pregadores, milhares de literaturas foram produzidas. Nos Estados Unidos, esse fenômeno é conhecido como o 2º grande reavivamento.
milhares de pessoas, não só lá, mas no mundo inteiro, criam que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Vocês já ouviram falar sobre uma religião chamada a fé Bahá'í? Já ouviram falar sobre ela? Se você perguntar para um membro desta religião, quando é que surge, ou qual é a ideia que eles têm da volta de Cristo, eles vão fazer referência também a essa data. Eles têm como uma data muito importante dentro do calendário, o dia 22 de outubro. Eles esperavam que Jesus voltasse. Eles começaram a pregar isso no mundo inteiro, ou seja, a mensagem foi doce. Daqui a pouquinho Jesus volta. Imagine aqueles que haviam perdido seus entes queridos. Mais alguns dias e eu vou rever meus filhos, meus pais, minha esposa, meu esposo. Mais alguns dias as doenças irão acabar. Mais alguns dias vamos para o céu. Mais alguns dias vai acabar o sofrimento humano. Esta mensagem foi doce. E Guilherme Miller foi o precursor dessa mensagem. Finalmente chegou o dia 22 de outubro de 1844. E aí estava Guilherme Miller na sua fazenda, com o seu íntimo amigo Josué Raimes e outros amigos, e eles ali na fazenda dele foram para um local, para uma rocha que hoje é conhecida como Rocha da Ascensão. E ali eles esperaram, naquela terça-feira, 22 de outubro, que Jesus voltasse. O dia amanheceu, passou-se a manhã, passou-se a tarde. E quando deu o pôr do sol da terça-feira, dia 22, eles estavam decepcionados. E eles choraram e choraram a decepção, o amargor de Jesus não ter voltado. Lembra do que Cristo disse para João? Devora o livro. Na boca ele vai ser doce, mas quando chegar no estômago, ele vai ser amargo. Miller ficou tremendamente decepcionado. Ele construiu uma pequena capela aí perto da sua fazenda. E ali ele pastoreou algumas famílias até o dia 20 de dezembro de 1849, quando ele morre. E ele foi sepultado aí, perto da sua fazenda. Quando perguntado posteriormente ao desapontamento sobre a volta de Cristo, Miller respondia: o dia da volta dele para mim é hoje, é hoje, é hoje, até que ele venha. Miller não perdeu a esperança na volta de Cristo, mas foi uma tremenda decepção. Isso já estava profetizado em Apocalipse. Agora, por que é que o povo teria que passar por essa experiência de desapontamento? Eles compreenderam mal a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eles acertaram a data, de fato algo aconteceu, mas eles erraram o evento. Não era a volta de Cristo. O que era? Se para o povo de Israel era um dia de juízo, o dia 22 de outubro assinalaria o início do juízo para os habitantes da terra. Então, após a decepção millerita, algumas pessoas começaram a estudar a Bíblia. E um deles, também chamado de millerita, porque acreditava como Miller, chamado Irã Edson, no dia imediato ao desapontamento, no dia 23 de outubro, ele estava indo a caminho de umas casas para visitar alguns amigos e confortá-los por causa da decepção. E enquanto passava no meio de um milharal, ele teve uma visão. E ele viu Cristo no santuário celestial, passando do primeiro compartimento para o segundo compartimento. Então, Irã Edson começou a entender de que o dia 22 de outubro não era a volta de Cristo à Terra, mas o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Ou seja, assim como no santuário terrestre, você tinha um sacerdote e um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano em ação, Cristo, após a ascensão, ele foi para o santuário, depois da ressurreição dele. E ele esteve no santuário trabalhando como sacerdote até o dia 22 de outubro. Mas quando chega o dia da expiação,
Cristo depõe suas vestes sacerdotais e assume o seu papel como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele começa o julgamento. Lembra que Atos diz que toda a carne terá que comparecer perante Cristo para o juízo? Lembra que Jesus falou também de que um dia o trono vai se assentar e todos serão julgados? Pois bem, no dia 22 de outubro de 1844, começou o juízo de Deus no céu. Hoje nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E quando terminar esse juízo, é o momento que Jesus voltará à terra. Bruno. Pastor, então eu posso entender que as pessoas que morreram antes desta data, elas já foram perdoadas os pecados? Assim, porque foi purificado o santuário celestial? As pessoas que morreram antes de 1844 estão todas mortas, aguardando a sentença do céu. O caso delas começou a ser estudado no dia 22 de outubro de 1844. Então, de lá para cá, o juízo está em processo. E todos os seres humanos estão sendo julgados desde Abel, o primeiro homem a morrer sobre a face da terra. Então, se morreram antes ou depois dessa data, não importa. Todos passarão por um juízo. E esse juízo começou no dia 22 de outubro. Então, o dia 22 de outubro marca o início do dia escatológico da expiação. Quando terminar esse dia, que coincide com a volta de Cristo, aí então ele volta para dar a recompensa, porque agora todos já foram julgados. Os casos foram decididos para a salvação ou para a perdição. Então os mileritas acertaram a data. A profecia apontava de fato para o dia 22 de outubro, mas não era a volta de Cristo. Era o início do juízo no céu. E esse juízo vai durar até que se feche a porta da graça. A porta da graça se fecha porque Jesus sai do santuário. Por que ele sai do santuário? Porque terminou o seu papel como sumo sacerdote. Acabou o juízo. Ele sai do santuário para vir à terra. Então ele ainda é o sumo sacerdote até fechar essa porta da graça. Até que se feche a porta da graça. Então, nesse exato momento, Cristo está no céu, ministrando em nosso favor. Vocês entenderam então a experiência do desapontamento? Então, eles concluíram: se Jesus não voltou nessa data, então nós estávamos errados. E eles descobriram: então é o juízo que começou. Agora leia o último verso do capítulo 10 de Apocalipse. Depois da experiência do desapontamento, olha o que eles descobriram. Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse verso 11 veio corroborar com a ideia de que eles tinham uma tarefa ainda a realizar para que Jesus voltasse. E qual era a tarefa? Profetizar. É necessário que ainda profetizes, ou seja, há uma mensagem para ser pregada. E qual é a mensagem que eles encontraram para pregar? Apocalipse, capítulo 14, versos 6 em diante. A primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. As três mensagens angélicas que nós ainda estudaremos aqui no programa, foi o conteúdo da mensagem que eles descobriram que eles ainda tinham que pregar. Ou seja, os mileritas decepcionados se viram como um movimento profético. E agora eu quero voltar à pergunta do Santero. O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Os mileritas se dividiram em três grupos. O primeiro deles abandonou a fé, nunca mais quis saber de Cristo, de religião ou de Bíblia. O segundo continuou marcando datas para a volta de Cristo até que desapareceram. E o terceiro grupo organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista nasce profeticamente no dia 22 de outubro de 1844. A experiência do desapontamento milerita, ela estava na Bíblia profetizada. Chegaria um momento em que a Igreja de Deus,
que esteve oculta no deserto por 12 séculos, fugindo do dragão, como ainda veremos, ela tem que voltar para o cenário mundial. E é aqui que Deus levanta um povo profético para restaurar as verdades da Bíblia. Passados alguns anos, em maio de 1863, nos dias 21 a 23, a igreja foi organizada. Recebeu o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E entendemos que nós somos um povo da profecia, com uma missão profética, que é pregar as 3 mensagens angélicas e preparar um povo para a volta de Jesus. Amigo, a Igreja Adventista tem certidão de nascimento. Daniel 8,14, Daniel 9, 24 a 27, Apocalipse 10, 8 a 11. São profecias alusivas ao nascimento da Igreja remanescente. A Igreja Adventista nasceu de uma profecia. No momento apontado pela profecia, no dia 22 de outubro de 1844. Agora, nós adventistas, nós somos devedores a outros cristãos, porque ao longo dos tempos, ao longo do estudo da Bíblia, nós temos compreendido muitas verdades, mas nós herdamos outras verdades. Por exemplo, os adventistas começaram a guardar o sábado, porque aprenderam com os batistas do sétimo dia, que o sábado é o dia sagrado. Os adventistas acreditam de que nós somos salvos unicamente pela fé, ou pela graça mediante a fé. Aprendemos isso com os luteranos. Os adventistas acreditam de que Deus nos salva num processo tríplice de justificação, santificação e glorificação. Aprendemos isso com os metodistas. A Igreja Adventista é devedora de outras religiões, mas é a igreja que conseguiu reunir no seu bojo doutrinário todas as verdades da Bíblia. Tudo que a igreja ensina está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia, nós ensinamos. É por isso que nós nos vemos como um movimento profético. E a nossa missão é convidar a todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e raças a fazer parte da comunidade, a aceitar que a Bíblia é a genuína palavra de Deus e a se preparar agora para o dia da volta de Cristo. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. E eles vão cantar: por que Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844? Jesus não voltou porque não era esta a profecia, não apontava para esse evento. Os mileritas achavam que seria, mas eles erraram em sua profecia, na sua interpretação profética. Eles acertaram a data, mas erraram o evento. Só que agora, nós sabemos que estamos vivendo o grande dia do juízo, da expiação. E quando terminar esse dia, Jesus vai sair do santuário e voltará à terra para buscar a todos nós. Ouça com atenção essa música e daqui a pouquinho eu quero convidar você a nós nos entregarmos a Cristo e nos prepararmos para o maior evento da história humana, a volta de Jesus. Por que não foi hoje, eu não sei, e quando será, também não sei, não sei. Mas quem sou eu para questionar as coisas que velou? E quem sou eu
e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo em paz. Quando ele voltar, ore comigo agora. Pai Santo, é desejo do nosso coração ver-te voltando em glória e majestade. Ajuda-nos a nos preparar para esse dia. É verdade que no passado houve um grande desapontamento. Estava profetizado que isso aconteceria, mas agora em nossos dias nós não seremos mais decepcionados, porque a Tua palavra nos promete: aquele que há de vir, virá e não tardará. Pai Santo, que a chama da volta de Cristo seja acesa em nosso coração, que a nossa vida esteja em Tuas mãos, que nós façamos todo o preparo necessário para Te receber e ajudemos também outras pessoas a se prepararem para esse glorioso evento. E ao encerrarmos esta oração, fazemos como o ladrão na cruz e oramos: Senhor, quando vieres em Teu reino, não Te esqueças de nenhum de nós. A nossa vida está em Tuas mãos. Salva-nos, bom Deus, e prepara-nos todos para o dia da Tua volta. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo plenamente. Me passava medo, realmente catástrofe, algo assim, né? Toda essa simbologia, tudo isso não fazia nem sentido na minha cabeça, né? E às vezes eu até deixava isso separado de Deus, eu não conseguia ligar muito isso a Deus, porque eu achava que era muita catástrofe, muita coisa, e assim, então eu não conseguia ligar muito isso. Então era um livro que eu deixava de lado, tentava ler algumas coisas, né? Eu tive, antes de conhecer a Novo Tempo e ter o contato com a Bíblia, eu tinha muito pouco contato realmente com o estudo da palavra. Foi através da Novo Tempo e do estudo de Daniel que eu passei a realmente estudar a Bíblia, a ter ela diariamente na minha vida, e isso tem transformado realmente minha vida como pessoa. E então o estudo de Daniel, ele foi assim foi bem impactante e me fez assim de uma forma muito especial assim me revelar e não me deixar dúvida que a gente precisa da Bíblia como guia, que é o nosso guia. Para mim foi tudo muito incrível, esclarecedor e poderoso, sabe? E eu percebi que o Apocalipse, ele é um livro assustador para muitas pessoas, mas para aqueles que adoram a Deus por intermédio de Jesus, ele é esperança. E ver que ver todo o nosso trabalho durante toda a Bíblia, e ver todo o trabalho durante a nossa vida e saber que tem esse lindo final feliz nos aguardando, sabe? Essa é uma forma de propagar o evangelismo, uma coisa que eu conheci, fiquei muito feliz, mudou a minha vida, mudou a minha cabeça com relação à religião, com relação à vida. Então eu falei, poxa, se eu participar do programa,
Mesmo que eu já tenha um conhecimento, eu vou aprender mais e vou aproveitar, vou passar para aquelas pessoas que são meus conhecidos, vou convidá-las a assisti-las através de redes sociais, contato boca a boca mesmo. E talvez essas pessoas possam conhecer e mudarem do mesmo jeito que eu mudei.